Meus amados irmãos, a paz do Senhor a todos. Eu quero aqui trazer uma palavra a vós outros, uma palavra rápida, uma reflexão sobre o filho pródigo. Na verdade, essa parábola é costumeiramente chamada de a parábola do filho pródigo, deveria dos filhos pródigos, né? Então, mas graças a Deus que ela está aí para o nosso ensino. E nós temos aí a parábola do filho pródigo. Vamos ler aqui o capítulo 15 de Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo 15, versículo 11 e o versículo 12. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Interessante. Veja que Jesus, ele conta uma parábola, talvez no capítulo 15 aqui de Lucas, como é comumente falado, é o capítulo dos achados perdidos, mas o enredo aqui é uma história tremenda, que Jesus fala sobre o filho pródigo, que é o personagem em quem temos naturalmente concentrado a nossa atenção. No contexto de Lucas, corresponde aos coletores de impostos e pecadores, que conforme Lucas explica no versículo 1, estavam ali reunidos ao redor para ouvir Jesus. Então estava ali aquele enredo ali, e Jesus ele começa contando uma história, falando no capítulo 15, versículo 11, ele diz que ali tinha um filho, um homem que tinha 2 filhos, e esse filho, o mais novo, disse: pai, eu quero a minha parte da herança. Meus amados irmãos, se nós notarmos direitinho aqui no versículo 12, o filho disse: quero a minha parte na herança. E nós bem sabemos que o filho mais novo deixa todos para trás, leva consigo todo o dinheiro e parte para uma terra muito distante. Essa terra muito distante, no costume dos judeus, imediatamente eles entendiam que era um território imundo ou um território impuro. Aí nós vemos aqui, que eu notei aqui, nós temos aqui uma terra imunda, impura, um fazendeiro impuro, comida impura e animais impuros, ou animais impuros. Veja, o pai reparte o bem com o filho parte para uma terra muito distante, longínqua, e essa terra para os judeus era uma terra de pessoas impuras, era terra de gentios, terra de pessoas que, os irmãos veem no contexto, que tinha criadores de porcos, e porcos para os judeus era algo imundo, impuro. Outra coisa interessante que eu quero ser bem conciso aqui nesse primeiro tópico, nós temos aqui 3 lições para aprendermos, mas eu vou falar da primeira lição. A primeira lição aqui que eu notei aqui 3 lições nós vamos aprender com os pródigos. A primeira lição é: o arrependimento é possível quando queremos voltar a Deus, ou para Deus. Nós temos a segunda lição, que é não devemos ficar com ressentimento, ou seja, com mágoa de Deus, por Deus ter perdoado aqueles pródigos, mas como Deus ele é amoroso, misericordioso, nós devemos nem ter mesmo mágoa, nem sentimento dos rebeldes, dos pecadores. Imagine daquilo que Deus fez por aqueles pecadores. Terceiro tópico, ou terceiro tema, seria a terceira lição: o grande amor de Deus perdoou os filhos rebeldes, e também Deus quer que façamos a mesma coisa para com os tais. Okay? São 3 lições importantes. A primeira que eu vou falar agora é sobre a possibilidade de arrependimento em tempo oportuno. Porque aquele jovem, ele pede a sua herança. A primeira coisa que nós aprendemos nesse versículo é que para os ortodoxos judeus, para os conservadores, pedir herança ao pai ainda com vida era o mesmo equivalente a dizer assim: pai, eu quero que você morra. Ou pai, eu queria que você estivesse morto. É o equivalente a dizer isso. Por quê? Porque os judeus tinham esse costume
não se poderia repartir uma herança para o filho se o pai ainda estava vivo. Então era um insulto, na verdade, ao pai. Então o pai, tristemente, pegou aquela parte no dinheiro e deu para o seu filho, qual foi para uma terra longínqua. E lá chegando, passou fome, acabou tudo, para resumir. Ele bebeu, comeu, se prostituiu, teve tudo de fartura, até que um dia o dinheiro acabou. E aí ele sentiu necessidade. Procurou um pão para comer, não tinha. Procurava uma bolacha, não tinha. Procurava algo para comer, não tinha. Procurou os amigos também não davam nada, porque o texto diz, e ninguém lhe dava nada. Veja que ninguém lhe dava nada. Então, ele tinha muitos amigos enquanto tinha dinheiro. Procurou os amigos dizem, rapaz, eu não tenho. Procurou as melhores amigas e amigos, não tenho. Então, o que ele faz? Ele ergue a cabeça e diz, não, eu vou ter que fazer alguma coisa para sobreviver. E quando procura emprego pelas redondezas, o que ele acha é um fazendeiro, criador de porcos. E o fazendeiro lhe dá o emprego e manda que ele vá cuidar dos porcos. Veja que a situação era caótica, a situação era degradante. Cuidar de porcos para os judeus era a coisa mais degradante que houvesse na face da terra, que havia. Primeiro que os porcos eram alimento impuro para os judeus. Segundo, o fazendeiro era impuro, a terra era impura. Então, para os judeus, tudo ali era impuro. Ele chegou ao mais baixo nível. Então, ele foi para o fundo do poço. E o pior de tudo é que quando ele chega para alimentar os porcos com as alfarrobas, ele pega aquilo ali, aquela comida de porcos, e ele, com tanta fome, ele deseja comer a própria comida imunda. Então, ele foi trabalhar com homem imundo, na terra imunda, e com animais imundos, e queria comer comida imunda. Então, o homem partiu de um lar tão sossegado, de um lar tão tranquilo, para viver uma vida medíocre. E o que acontece, meus amados irmãos? Deixa aqui eu me reportar a uma história que os irmãos gostariam de ver assim, de ouvir assim como eu. Aquele pai, ele com o coração partido, ele sente entristecido pela situação, dá a parte que pertence a seu filho, mas o pai, ele nunca cruzou os braços, o pai nunca bateu a porta, o pai nunca esqueceu seu filho. Pela lei judaica, pelos costumes judaicos, um filho rebelde, nesse porte, deveria ser considerado deserdado, fazer uma desertação da sua vida, deserdar aquela pessoa rebelde da parte da herança. O filho rebelde que agia dessa forma era para ser deserdado, ou seja, ele não tinha mais parte com aquela família, o pai não tinha mais compromisso com aquele filho. Se o pai tivesse feito isso, o pai não poderia mais ter aquele filho ou recebê-lo como filho, porque ele não tinha mais compromisso nenhum com ele. E aquele filho, sabendo que o pai não tinha mais compromisso, talvez o filho pensasse assim, poxa, meu pai já deve ter feito algo terrível, meu pai já deve ter me deserdado da sua família. E sabendo isso, o filho pródigo disse, levantar-me-ei e irei para meu pai. Vou dizer pelo menos a ele que me aceite como um seu contratado, como um seu empregado, como um seu escravo. Já que eu não vou ser mesmo aceito como filho, eu vou dizer, pai, pequei contra os céus e pequei contra ti. Me aceite pelo menos como um contratado teu, me contrate aí como servo, que pelo menos eu não vou morrer de fome. Mas ele pensou isso e correu ao encontro do seu pai. Meu amado, essa forma dele levantar e correr ao encontro do pai se chama atitude. Nunca é tarde para reconhecer os nossos erros, os nossos defeitos e tomarmos uma atitude e irmos ao encontro da solução dos nossos problemas. Deus está sempre de braços abertos esperando por nós. Por mais rebelde que fomos, por mais rebelde que estejamos no momento,
mas ainda há tempo para se arrepender e voltar a fazer as coisas certas. Então o pai é como se dissesse, o pai mandou o filho embora, não mandou, o pai deu a herança ao filho e o filho partiu para uma terra distante. Mas o pai sempre disse, a porta está aberta, estarei te esperando de braços abertos. E o pai estava sempre à espera do seu filho, até que um dia ele olha ao longo da estrada e vê algo diferente, e o coração de seu pai bate forte, corre e o abraça. Isso também era degradante para uma família. O pai correr ao encontro de um filho rebelde e o beijar era algo extraordinário, era algo repugnante, humilhante para o pai. Mas o pai correu, abraçou o filho e o beijou. Meus queridos irmãos, quero deixar essa reflexão para não cansá-lo, para não cansar os irmãos. Eu quero deixar essa reflexão. E sabendo que nunca é tarde para nos arrepender. A pior coisa na vida que a Bíblia mostra que um dos maiores pecados é o pecado da incredulidade, o pecado imperdoável, que o homem não mais tem perdão, é o pecado da incredulidade. Por quê? Porque o pecado da incredulidade é um pecado que o homem não quer se consertar, o homem não quer se arrepender e continua nos seus pecados e morre nos seus pecados. Esse é um pecado imperdoável, é o pecado da incredulidade, porque eles não ouvem, não guardam a voz do Criador. O perdão é sempre possível, mas eu quero lhe dizer, meus amados irmãos e amigos da palavra de Deus, voltem-se para Deus e Deus se voltará para vós. A Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Jeremias 29, 13. Então Deus está sempre pronto para ser achado, basta procurar por Ele. Então o Pai sempre está de braços abertos, esperando pelos seus filhos rebeldes. Deus perdoa, seja quais forem os seus pecados. Ele está de braços abertos, esperando, dizendo, venha meu filho, eis-me aqui, estou pronto para te perdoar. As outras duas lições vou deixar para os próximos vídeos. Que Deus abençoe, curta os nossos vídeos, comentem e compartilhe com seus amigos. Se inscreva no nosso canal e nos ajude a enviar-lhe mensagens maravilhosas como essas. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.